Eu sou a doutora Daniela de Moraes, médica reumatologista e trabalho no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, no setor de transplante de medula óssea para o tratamento de doenças autoimunes. Como é de conhecimento de muitas pessoas, o transplante de medula óssea tem sido uma opção de tratamento para pacientes com doenças autoimunes refratárias ao tratamento convencional. 3 são as principais doenças transplantadas hoje: a esclerose sistêmica, a esclerose múltipla e o lúpus eritematoso sistêmico, apesar de também termos outras doenças como indicação. E o que é a medula óssea? A medula óssea é o tutano do osso. Quando temos contato, então, com ossos de animais, como um osso de galinha, um osso de vaca, podemos perceber que na parte interna do osso temos uma parte porosa e na parte de fora uma parte mais dura. Aquela parte mais porosa do osso é a medula óssea do animal e nós temos igual, a mesma coisa. Dentro da medula óssea é que estão as células tronco, que são as células mães das outras, que funcionam como se fosse uma abelha rainha na colmeia. Das células tronco presentes na medula óssea é que teremos o nascimento dos glóbulos vermelhos, dos glóbulos brancos e também das plaquetas. Assim sendo, o osso é a fábrica de sangue do nosso corpo. Então, o sangue que corre nas veias, ele está sendo fabricado aqui dentro do osso. Dentre os glóbulos brancos, temos um muito especial, que são os linfócitos. Os linfócitos são as células que produzem anticorpos, que são os nossos soldados de defesa. Quando temos então uma infecção, seja por uma bactéria, seja por um vírus, os anticorpos é que são a nossa linha de defesa. Eles funcionam como realmente soldados no nosso corpo. Em pessoas que têm uma doença autoimune, não sabemos o porquê, mas alguns linfócitos nascem de uma maneira diferente, de uma maneira errada. São então chamados de linfócitos autorreativos. E os linfócitos autorreativos produzem anticorpos também errados, que são os autoanticorpos. Os autoanticorpos e os linfócitos autorreativos, eles acabam atacando o corpo da própria pessoa, como se fosse uma autodestruição, gerando então uma lesão. Dependendo da doença que o paciente tem, ele vai ter uma lesão diferente da outra. Se o paciente tem uma esclerose sistêmica, por exemplo, esses linfócitos autorreativos e os autoanticorpos, eles podem atacar a pele, as articulações, o pulmão, o coração. Se o paciente tem uma esclerose múltipla, esses linfócitos e os autoanticorpos vão atacar a parte neurológica, fazendo com que o paciente tenha dificuldade de caminhar, tenha formigamentos no corpo e assim por diante. Nós que trabalhamos com transplante de medula óssea para as doenças autoimunes, temos o seguinte pensamento: o paciente não nasceu com a doença autoimune. Alguma coisa que não sabemos qual é, funcionou como um gatilho para que esses linfócitos fossem fabricados de uma maneira errada. E sabemos também que as células tronco presentes dentro do osso são células saudáveis.
Então nós pensamos o seguinte: será que retirando algumas células tronco, guardando e dando um veneno para matar todo o sistema imunológico desse paciente, um sistema imunológico doente, e depois recolocando as células tronco no lugar, será que agora o meu sistema imunológico vai começar a trabalhar de uma maneira normal? É como se eu desligasse e ligasse o sistema imunológico do paciente, na esperança de que ele comece a trabalhar de uma maneira normal. E a isso nós damos o nome de reset imunológico. Em outras palavras, é como se eu tivesse um terreno cheio de ervas daninhas, mas existem algumas plantas nesse terreno que eu quero preservar. Eu então retiro as sementes que eu quero preservar, jogo um agrotóxico aqui, mato tudo e recoloco no solo as sementes que eu quero preservar, na esperança de ter uma plantação do jeito que eu quero, do jeito que eu preciso. Para que a gente possa realizar o transplante de medula óssea, não basta apenas o paciente ter indicação. Ele precisa também não ter contraindicações. Então, esse paciente, após a avaliação de indicação, ele será avaliado para ver se o pulmão, o coração, o rim permitem ele ser submetido a esse procedimento, que é um procedimento agressivo. Então, precisamos ter a indicação em relação à doença e precisamos não ter nenhuma contraindicação. Se estiver tudo correto, ele poderá então ser submetido, se for também da sua vontade, a este procedimento. E para que possamos fazer o transplante, nós dividimos o tratamento em duas etapas diferentes. Na primeira etapa, nós faremos a coleta das células tronco. E na segunda etapa, nós faremos o transplante de medula óssea. Na etapa da coleta das células tronco, esse paciente será submetido a uma quimioterapia com duração de 24 horas. Essa quimioterapia, ela fará com que as células tronco presentes dentro do osso passem a correr na veia do paciente. Após a administração dessas 24 horas de quimioterapia, o paciente será então encaminhado ao hemocentro da nossa cidade, ao hemocentro de Ribeirão Preto, onde receberá uma outra medicação chamada filgrastima, que é administrada como se fosse uma insulina. Essa medicação ela serve para ajudar a descarregar as células tronco na corrente sanguínea. Geralmente, após 8 dias da quimioterapia, chega o momento da coleta dessas células tronco, que será feita a partir da própria veia do paciente. O paciente será colocado em uma máquina chamada máquina de aférese, que lembra muito uma máquina de hemodiálise. Os enfermeiros, então, do hemocentro terão acesso a uma veia de um lado, a uma veia do outro, o sangue sai do paciente, corre nessa máquina, a máquina pega para ela o que é célula tronco e vai colocando dentro de uma bolsinha de sangue, como se fosse uma doação de sangue. É a doação do próprio paciente para ele mesmo. O que não serve volta para o corpo do paciente. O sangue fica sendo filtrado aproximadamente durante 3 horas. O paciente está acordado, conversando, assistindo televisão e a máquina ligada. Após
um número correto de células-tronco, a máquina pode ser então desligada. Alguns pacientes, principalmente os com esclerose sistêmica, não têm boas condições da veia e por isso eles precisam de um catéter, que é um caninho de borracha, para que seja realizada essa coleta pela máquina de aférese. Após terminada essa coleta, essas células-tronco serão então congeladas para serem usadas na segunda fase, que é a fase do transplante de medula óssea. O paciente pode então retornar para sua casa ou, se preferir, ele pode aguardar então a realização da segunda fase aqui na cidade de Ribeirão Preto mesmo. A segunda fase é a fase realmente do transplante. Na fase do transplante, o paciente é internado em uma unidade de isolamento, na presença de um acompanhante. É obrigatória a presença do acompanhante. O acompanhante fará companhia ao paciente e também, de certa forma, fará parte da nossa equipe, porque também ajudará nos cuidados com o nosso paciente. No quarto tem televisão, tem telefone, tem um ambiente então propício para que o paciente possa permanecer alguns dias. Ele receberá novamente um novo catéter. Esse é um catéter mais fino que será colocado em uma veia próxima ao pescoço. É por esse catéter que ele receberá todas as medicações, receberá transfusões de sangue, receberá células-tronco e serão colhidos exames diariamente através desse catéter, que é um facilitador para o paciente. Após a implantação do catéter, nós daremos início à quimioterapia, que para a maioria das doenças tem uma duração de 5 dias. Durante esse período, o paciente sofrerá efeitos colaterais habituais de uma quimioterapia: náuseas, vômitos, indisposição, apesar de fazermos medicações para que isso não aconteça. A taxa desses efeitos colaterais nos nossos pacientes é muito baixa. E após então o término da quimioterapia, o paciente receberá novamente as células-tronco que ele doou para ele mesmo. Esse dia é um dia sem quimioterapia, ele receberá as células-tronco pelo catéter, poderá apresentar alguns efeitos colaterais, como cólicas abdominais, náusea, vômito, principalmente devido às medicações em que essas células-tronco são conservadas. É um procedimento que dura cerca de 30 minutos, muito rápido, muito tranquilo. E após a infusão das células-tronco, é que se segue o período mais delicado do transplante. Por quê? Porque é nesse período em que o paciente fica mais propício ao desenvolvimento de infecções, já que o sistema imunológico que ele tinha, nós matamos com a quimioterapia, e o sistema imunológico que estamos recolocando ainda não começou a trabalhar. As células-tronco levam um tempo para encontrarem novamente o osso e começarem a trabalhar. Esse tempo dura geralmente 10 dias. Para alguns pacientes um pouco mais, para alguns um pouco menos, mas em média são 10 dias em que o paciente está propício ao desenvolvimento de infecções, que para pessoas normais podem ser infecções muito banais, mas para um paciente com o sistema imunológico muito debilitado, pode ser um quadro grave. Nessa fase, o glóbulo branco chega a zero,
Precisamos geralmente de transfusões de glóbulos vermelhos e também de transfusões de plaquetas. Após esses 10 dias, a medula óssea começa então a trabalhar e a gente observa isso através dos exames de sangue. O exame de sangue começa a dar sinais de que ela está novamente trabalhando, de que ela está enxertando. Nós chamamos isso de pega da medula, a medula está pegando. E é um momento de muita alegria, tanto para a equipe médica quanto para o paciente. Se o paciente nesse momento estiver sem febre, sem infecções, se alimentando de maneira adequada e tomando todas as medicações de forma correta, ele poderá ter alta do hospital. Porque deverá permanecer aqui na cidade de Ribeirão Preto até completar 60 dias de tratamento. E esses 60 dias, eles são contados a partir do dia em que o paciente recebe a medula óssea e não a partir do momento da internação. Por que ele precisa permanecer aqui na cidade durante todo esse tempo? Porque a medula óssea, o sistema imunológico está reaprendendo a trabalhar. É como se ele estivesse engatinhando ainda. Então, o número de infecções ainda pode ser alto e por isso o paciente precisa estar muito próximo da equipe médica, da equipe de enfermagem, porque às vezes no meio da madrugada ele começa a ter febre e ele precisa voltar para o hospital para uma nova internação. Então é necessário essa proximidade com a equipe. Após a realização do transplante de medula, 3 coisas podem acontecer. A gente tem um sucesso no tratamento, isso acontece em cerca de 70% a 80% dos pacientes. O que é o sucesso para nós? É a estabilização da doença. Nós nunca falamos em cura, mas sim no controle, na estabilização. Pode acontecer ainda um sucesso parcial, em cerca de 15%, 10 a 15% dos nossos pacientes. O que é o sucesso parcial? É o paciente ainda precisar de medicações imunossupressoras, mas o paciente começar a responder a essas medicações. É como se o transplante deixasse a doença mais boazinha e aí ele começasse a responder. Mas 10% dos pacientes não tem nenhuma resposta com o transplante. Então, infelizmente, ainda essa pequena porcentagem pode aparecer. O paciente passa por todo esse procedimento e não tem nenhuma resposta, não tem nenhuma melhora. Outras coisas que acontecem após o transplante: a perda dos cabelos. Todos os pacientes perdem 100% do cabelo já entre a primeira e a segunda fase. E pode acontecer também uma perda de fertilidade. Então, o paciente, após a realização do transplante, passar a não ter filhos mais. No caso dos homens, o hospital disponibiliza a coleta do sêmen e o congelamento. Então, caso o homem futuramente queira ter um filho, nós temos aqui no hospital, então, o sêmen congelado. Para as mulheres já é um procedimento um pouco mais difícil, porque o hospital não disponibiliza das medicações. Então, as mulheres que queiram fazer o congelamento do óvulo, elas precisam comprar as medicações. A mão de obra, a mão de obra médica não é cobrada, mas as medicações sim. Assim sendo, o transplante, é realmente uma esperança para muitos pacientes. Então, apesar de não termos 100% de melhora, 100% de resposta, nós precisamos pensar que essa opção terapêutica
é para pessoas que já não tiveram resposta com o tratamento convencional. E isso tem trazido então resultados muito gratificantes. Pacientes que chegam aqui